sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Bom, hoje eu vou fugir um pouco do tema já tradicional do canal, que é sobre o futebol mineiro, e vou ampliar um pouco mais os nossos horizontes. Eu vou falar de NFL, vou falar também de Tom Brady, de Patrick Mahomes e também de Michael Jordan. Eu vou falar das comparações que existem no esporte norte-americano e também como isso impacta de fato no esporte mundial. Bom, só para deixar tudo contextualizado. Nesse último fim de semana, o Tom Brady com o Tampa Bay Buccaneers venceu mais um título do Super Bowl. É o segundo título da franquia da Flórida e, mais do que isso, foi o 7º título de Tom Brady na competição mais importante do esporte dos Estados Unidos. Ele é heptacampeão, 7 anéis, 6 conquistados pelo New England Patriots e 1 pelo Tampa Bay Buccaneers. Bom, e isso afeta de uma maneira muito interessante como nós vemos o futebol americano e como nós vemos quem são os maiores atletas da história do esporte e também dos Estados Unidos. Primeiro eu vou falar aqui essa situação um pouco mais específica do futebol americano, porque ela também leva uma condicionante em relação ao todo. Primeiro, o Tom Brady venceu Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs. Esse moleque que é um astro do futebol americano, hoje tem inclusive o maior salário do futebol americano. Ele atua como quarterback, assim como Tom Brady, e ele de fato destoa dos demais. Ele é um dos maiores jogadores jovens da história do futebol americano, e muito se falava também que se ele vencesse o Tom Brady em Tampa Bay, ele poderia de fato subir o seu nível e ser considerado já, inclusive de uma maneira até, na minha opinião, equivocada, como um dos maiores da história. Ele tem talento, ele é muito bom, ele faz um jogo muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver com o quarterback do futebol americano, mas ainda é muito cedo para falar se ele seria um GOAT de fato, né? Um dos maiores jogadores da história, ou aquele que seria o maior de todos os tempos. Bom, mas como o Tom Brady venceu, esse assunto está um pouco encerrado, né? O Tom Brady é de fato o maior jogador da história da NFL e da história do futebol americano. Ele, com seus 7 anéis, inclusive, ele ultrapassa qualquer franquia da NFL de maiores campeões. Ele tem 7 e outras franquias têm 6, algumas têm 5, enfim, ele já é o maior da história nesse sentido. Agora a gente pode pegar aqui um gancho em relação aos esportes norte-americanos. Aí eu tô falando da NHL, que é o hóquei no gelo, também estou falando da NBA, que é o basquete, e também estou falando aqui da MLB, do beisebol. Mas antes de continuarmos, já dê logo o seu like, se inscreva no Fala Cabido, ative o sininho de notificação e aproveita e comenta já respondendo a pergunta: quem é o maior atleta de esportes americanos da história? Bom, continuando, quem é o maior atleta da história dos esportes americanos? Eu vou deixar de fora aqui os atletas olímpicos, porque eles merecem uma outra comparação, outro tipo de análise. Os esportes americanos, eles têm seus calendários específicos, as suas performances específicas, as suas estatísticas particulares, então eu vou deixar de fora um pouco os esportes olímpicos. Bom, Tom Brady de fato já entrou no hall dos maiores da história, né? Não dá para você ignorar 7 anéis dessa forma, sendo que o próprio Michael Jordan, que vai ser a minha base de comparação aqui, teve 6 com o Chicago Bulls, e agora o Tom Brady conseguiu seu 7º anel. Mas por que temos um pouco de resistência em falar de Tom Brady e colocá-lo num hall que talvez estariam Pelé, Muhammad Ali, Ayrton Senna, Michael Schumacher, nesses caras, propriamente o Roger Federer, esses caras que de fato destoaram do mundo? Aí é uma questão do peso de cada esporte. O futebol americano é um esporte restrito dos Estados Unidos. Ele é de fato praticado lá.
E não me venham com essa, tem o Campeonato Brasileiro, tem o Campeonato Alemão, o Campeonato Mexicano é legal. Gente, eu entendo isso tudo, mas não da maneira que é praticada nos Estados Unidos, não da maneira que é praticada na NFL. A NFL é uma liga restrita, é uma liga que fica basicamente nos Estados Unidos, às vezes tem um jogo no México, inclusive no estádio do Tottenham, também já tivemos jogos em Wembley, mas enfim, é um esporte que é restrito, é um esporte que a gente pode falar que não é mundial, apesar dos números do Super Bowl, que tem mais de 150 milhões vendo nos Estados Unidos, enfim, mas é restrito, é americano. Diferentemente, por exemplo, da NBA. A NBA tem um mercado muito maior fora dos Estados Unidos. Você vê a China com grandes pacotes de transmissão da NBA, você vê ao redor do mundo. Aqui no Brasil, inclusive, a NBA é transmitida em canal aberto, é transmitido pela Band, é transmitido pelo Sport TV, é transmitido pela ESPN. Então, é mais amplo o mercado da NBA, apesar da NFL ser uma liga mais valiosa. Isso são dados que a gente não pode esquecer. Mas o que isso tem a ver com o que eu estou discutindo aqui sobre a questão do GOAT, sobre a questão do maior atleta de todos os tempos? O Michael Jordan, ele além de ser campeão da NBA, ele também foi campeão olímpico. Ele é um atleta que se desvencilhou apenas da marca NBA. Ele conseguiu ir além, coisa que o Tom Brady não é que ele não queira, ele não consegue. Ele não consegue porque a NFL é restrita. Então acaba que o Michael Jordan, com seus números impressionantes, com seus dados impressionantes, inclusive o The Last Dance da Netflix, que é um documentário perfeito sobre a história de Michael Jordan durante a liga. Então acaba que a imagem global do Michael Jordan, ela supera a do Brady. E por mais que o Brady consiga ser o grande nome do esporte nos Estados Unidos, ser um cara que eleva uma dinastia absurda, ele é um cara restrito. Ele é um cara que está condicionado ao mercado americano. Aqui no Brasil, por exemplo, algumas vezes, inclusive quem gosta de futebol americano, quem produz conteúdo para futebol americano, eu já produzi muito, me incomodava com a questão do fato de se referirem ao Tom Brady como marido da Gisele Bündchen. E, gente, infelizmente, para ter uma noção exata, para você entregar a informação de fato, em alguns momentos era isso mesmo. E não dá pra gente que gosta do futebol americano se ofender com isso. O futebol americano é um esporte restrito e os outros esportes não são. É isso, é simplesmente isso. Os números do Brady são fantásticos, os números do Jordan são fantásticos, os números do Ali são fantásticos, os números do Schumacher são fantásticos, os números de Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras estão em outro nível. O Brady, inclusive, para mim, está entre eles. Mas, se a gente for falar aqui qual que é o maior atleta da história dos esportes norte-americanos, eu fico com Michael Jordan, apesar dos feitos históricos de Tom Brady. Muito em razão do que eu vi e do que a gente sente ao redor do globo. Os Buccaneers serem campeões numa volta fantástica, num comeback fantástico da equipe após o título de 2002, um time desacreditado, um time que foi do wild card. Então é muito bonita essa história que Tom Brady fez ao sair dos Patriots, que mais uma conquista, mais um título, um cara especial, um cara diferente. Ele sai da Nova Inglaterra, desembarca em Tampa, que é uma cidade que, apesar de ter muita tradição esportiva, eu não preciso lembrar aqui também do Tampa Bay Lightning, é campeão da Copa Stanley, da NHL, uma cidade que respira o esporte, volta a ser campeão da NFL com o Tom Brady, com a volta também de Gronkowski, que é para mim um dos maiores tight ends da história, se não o maior. Então é nesse contexto que é muito legal a gente ver que o futebol americano ele vai ganhando, ganhando mais espaço na mídia, vai ganhando espaço ao redor do mundo, mas Michael Jordan, pelo que ele fez pela seleção de 92 com o Dream Team, pelo que ele fez no Chicago Bulls, nos seus 2 tricampeonatos, se é que eu posso falar assim, no seu hexacampeonato da NBA, de fato
ainda colocam Michael Jordan como o maior esportista norte-americano das ligas norte-americanas, né? Não dá para negar isso. E aí, fazendo um parêntese, como eu falei, sobre os esportes, né, o maior atleta da história dos Estados Unidos, talvez Muhammad Ali, pela lenda que seja, Michael Jordan também, Michael Phelps, maior campeão da história olímpica, né? Então, esses talvez ainda estejam acima de Tom Brady, apesar de, na minha opinião, Tom Brady ter chegado já nesse nível. Mas é isso, eu gostaria de saber da opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Vocês não concordam? Não deixe de se inscrever no Fala Cabido. Não deixe de se inscrever também nos canais que eu sou parceiro. Eu vou deixar o link de todo mundo aqui na descrição. E é isso. Um forte abraço e até a próxima. E tchau!